Amigos e irmãos do programa RN, é com muita tristeza que nós fazemos esse vídeo para externar toda a nossa indignação por tudo que o Flamengo tem passado em sua linda história, desde a sua criação até o presente momento. Esse grupo aí de 2013, a partir do momento que se apossou da direção do clube, eles fizeram com que o torcedor do Flamengo fosse aliviado, tivesse sua voz calada, para justamente eles colocarem a sua ideia em prática, de se apossar do clube. O clube que é nosso, um clube tradicional, o maior clube do Brasil. E o Flamengo sangra. A cada dia o Flamengo sangra. O que a gente tem visto aí é uma coisa pavorosa que acontece dentro do Flamengo. Desmandos, falta de profissionalismo, falta de caráter por parte de dirigentes e jogadores. As pessoas estão ali, na verdade, para poder se aproveitar do Flamengo, transformar o Flamengo em trampolim para os seus interesses próprios. E onde fica a instituição? Aonde fica a torcida nessa história toda? A torcida ela foi aliviada do Maracanã através de um plano maléfico feito por um dos candidatos que estão aí, que até ontem estava junto com essa diretoria, junto com Rodolfo Landim e Marcos Braz. Fizeram uma falsa oposição. Mas, na verdade, é um grupo que converge entre si. Não existe oposição dentro do Flamengo. São 3 grupos, mas os 3 grupos convergem entre si. Essa que é a grande realidade. E o Flamengo, nessa história toda, onde fica o seu torcedor? O Flamengo, a cada momento que entra em campo, é uma vergonha. Você não pode chamar de elenco esse grupo que entra hoje com a camisa do Flamengo. Você não pode chamar de elenco, você não pode chamar de time, você não pode chamar de nada. Nada que seja útil. Nada que seja útil ao Flamengo. São os camaradas que já deram o que tinha que dar. Jogadores indisciplinados, jogadores que, através da sua soberba, do seu narcisismo, se acham gigantes e acima do clube de regatas do Flamengo. Um deles é o senhor Gabriel Barbosa, porque fez 2 gols na Libertadores, se autoproclamou ídolo. E por uma parte de torcedores, de jogadores e não torcedores do Flamengo. O que a gente vê no Maracanã não são torcedores. É uma plateia. Uma plateia de teatro. Porque nos áureos tempos, o torcedor do Flamengo não iria permitir que fatos que vêm acontecendo acontecesse. A verdadeira torcida do Flamengo iria cobrar. O Flamengo está acima de tudo. E uma coisa que eu sempre falei, só quem pode andar lado a lado com o clube é o seu torcedor, que é o dono do clube. Não essa gente. Como é que pode dirigentes, técnicos, jogadores, mandar o torcedor calar a boca, mandar o torcedor dar banana para o torcedor, determinar o que o torcedor tem que fazer dentro do estádio? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso tem que parar, pelo bem do Flamengo. Isso tem que acabar. Jogadores de 2019, que ainda permanecem no Flamengo, já deveriam ter a humildade e o bom senso de saírem do Flamengo, saírem por cima. Porque ninguém é eterno. Você vê hoje um Arrascaeta se arrastar em campo. Um Bruno Henrique com um contrato de 3 anos. Bruno Henrique sempre foi um camarada que representou. Mas hoje não dá mais. Léo Pereira, Fabrício Bruno, jogadores que não estão à altura de estarem vestindo a camisa do Flamengo. Já tivemos times muito inferiores, mas os caras dentro de campo eram profissionais, davam sangue. E os caras respeitavam a torcida. O Deus da raça, Rondinelli, ao estar no programa RN, ele falou que sente saudade daqueles tempos. E que ele daria a vida dele dentro de campo pelo Flamengo. E foi um cara que representou. E muito. Não só ele, como o Leandro, como o Zico, como o falecido Adílio, o Andrade, Júlio César Urigeller. Uma galera enorme que representou o Flamengo. E representa. Mas hoje, não há mais esse vínculo. E muito menos o vínculo profissional. O Flamengo é um clube inflacionado por parte do seu dirigente, o vereador mordedor de virilha. A verdade toda é essa. Inflacionou o clube. O Flamengo gastou 1 bilhão de reais em contratações. Algumas deram certo e outras não. E hoje, a gente vê o Flamengo não entrar mais em competições para poder disputar título, e sim para poder participar. O Flamengo virou um clube copeiro, que só se interessa pela Libertadores e pela Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro?
das competições que o Flamengo participa, que o Flamengo tem mais título, que é o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo todo ano larga para lá. O ano passado foi aquela vergonha. De oito competições que o Flamengo disputou, o Flamengo não ganhou nada. Esse ano, 2024, o Flamengo ganhou mal e porcamente o Carioquinha. E aí fomos desclassificados da Libertadores nessa quinta-feira que passou, já sabendo que o Flamengo seria desclassificado. O Flamengo tem um jogo importante agora, na Copa do Brasil, contra os Gambás. Alguém acha que o Flamengo tem condição de ir à frente? Eu não acredito. Porque não tem disposição, não tem raça, não tem vontade. E esses caras que estão lá não estão nem aí pro Flamengo. Estacionaram dentro do Flamengo. A verdade toda é essa. O Flamengo tem, dia 2, primeiro jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, o próximo dia 17, em São Paulo. O Flamengo está em quarto lugar do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, seguido pelo São Paulo com 44, Bahia 42, Cruzeiro 42, Internacional 42. Será que o Flamengo vai ficar esse ano, vai disputar o campeonato, continuar disputando o Campeonato Brasileiro em busca de uma classificação para a Copa Libertadores do ano que vem? O modo que anda a carruagem, talvez o Flamengo nem se classifique para uma Copa Sul-Americana. Então está tudo errado dentro do Flamengo. O Flamengo tem que ser resetado. Muitos companheiros que chegam na live perguntam qual seria o técnico ideal do Flamengo. O problema não é a técnica, o problema é a estrutura do Flamengo que é podre. A estrutura tem que ser tem que ser banida, tem que ser destruída. Essa estrutura podre que está no Flamengo é de cima para baixo, não de baixo para cima. Não adianta você trocar técnico e manter esse mesmo grupo de jogadores que estão aí. O Tite era um camarada que não era para ter vindo para o Flamengo, é um sabotador igual o Rogério Ceni. Um sabotador. Não era para estar no Flamengo. Então, triste a condição que o Flamengo vive hoje. E você, torcedor, tem uma parcela enorme de culpa. O Flamengo está passando pelo que está passando. A verdade toda é essa. Quando fica endeusando jogadores, dirigentes, que deveriam estar lá, o profissionalismo, mas muito menos, estão ali para poder fazer o Flamengo de vitrine, de trampolim, os seus interesses. Então, nação rubro-negra, tome jeito. Ame o Flamengo. Realmente, diga que você gosta do Flamengo, representa o Flamengo. E tome atitude. Porque o resto, ainda mais esse grupinho aqui do lado, influenciadores digitais, eles não têm nenhuma ligação com o Flamengo. Muito pelo contrário. Não tem nenhuma ligação com o Flamengo. O único local que realmente fala, briga, luta pela instituição e põe os podres e põe o dedo na ferida do que está acontecendo dentro do Flamengo é o programa RN. Porque tudo que nós falamos de ruim e que iria acontecer, aconteceu e vem acontecendo. O resto tudo é passador de pano. Defensor de jogador, defensor de dirigente. Tá aí. Para que o Flamengo quer estádio se hoje o Flamengo fechou uma parceria com o governo do estado junto com o Fluminense de estarem na administração do Maracanã por mais de 20 anos, tendo que fazer um investimento de 300 milhões de reais? Para que estádio? Se o Flamengo tem um Maracanã? Então, torcedor, acorda. Acorda. Lute pelo Flamengo enquanto o Flamengo ainda está sobre os nossos olhos. Porque, a partir do momento que o Flamengo se tornar SAF, acabou. O Flamengo só vai ficar na boa lembrança nossa, recordando o que era o Flamengo, através do YouTube. Do que um dia foi o Flamengo. Valeu, galera. Um abraço.